Continuando, então veja, eu mostrei para vocês que essa divisão aqui eu não consegui fazer. Porque é tão complicado que eu preferi pegar a calculadora para fazer a conta. Isso porque eu coloquei 5 casas depois da vírgula. E esse número aqui não tem só 5 casas depois da vírgula, tem infinitas. E às vezes eu podia querer mais. Aí quanto mais casas eu colocasse, mais difícil ia ficar. Mostrei que essa divisão, por outro lado, ela é fácil de fazer. Então, esse número é igual a esse. Mas qual que eu vou preferir? Esse que a divisão é muito difícil ou esse que a divisão é mais fácil? Lógico, a gente sempre prefere o mais fácil. Quando você acha que o professor está tentando complicar, engano o seu. Porque às vezes talvez não está conseguindo se expressar. Mas sempre a gente faz do modo mais fácil, que não perca o rigor. Tá? Sempre você faz do modo mais fácil, se não perde rigor. Então isso aqui é mais fácil, não é? Então criou uma regra chamada racionalizar denominador. E esse nome é o seguinte: quando eu tenho raiz no denominador deve ser evitada. Raiz no denominador deve ser evitada. Para eu evitar, o que eu faço? Eu faço um procedimento que tem mais a ver com estética na matemática, tá? Padrão. A gente tem que buscar um padrão. Imagina se a gente não tivesse padrão. Imagina se cada um aqui escrevesse a língua portuguesa do jeito que quisesse. Ai, já escreve. Tá? Já escreve. Mas se continuasse escrevendo, a língua mudava. Tá? Você sabe o que as pessoas não entendem? É que a gramática, a norma culta, só serve para você manter pro resto da vida a língua sem alterar. Eu estou assistindo aquela série O 100, e a coisa mais absurda de O 100 é que os caras que estão no espaço chegam na Terra e falam a mesma língua que os guerreiros lá. E isso tem um absurdo, porque os caras que estão lá no espaço, eles têm condição de falar a língua igualzinha falava antes, porque eles mantêm a língua escrita. Agora os caras que não escrevem mais nada, eles não esqueceram o jeito que a língua escreve. Entendeu? Vai mudando. Por exemplo, como é que chama o triângulo que tem os 3 lados iguais? Tá. Aí já começa uma variação linguística. Se você pegar qualquer livro antigo, você vai ver que o triângulo não escreve assim, equilátero, ele tem um trema. Só que o trema caiu. Então o correto seria triângulo equilátero. Só que hoje não tem mais trema. Então o simples fato de não ter mais trema te autoriza a chamar de triângulo equilátero. Tanto que se alguém começar a falar linguiça, Tá certo. não tá errado. Porque está escrito linguiça. Eu quero me dar linguiça aí. Vai, olha pra você ver. Preguiça. Linguiça. O que é linguiça? Tem lá no linguiça é o EK. Tem palavras, por exemplo, xerox. Xerox tentaram falar que é xerox. Eu falo xerox. Então, já caiu de moda. Ninguém mais fala xerox. Se falar xerox virou chato. Entendeu? Não, era xerox. Mas agora não é mais. Xerox não tem, não é xerox. Então, os padrões. Você sabe por que existiram as línguas que foram nascendo? Porque é o seguinte, em Roma, pessoal, Mariana, em Roma eles falavam latim. Latim era a língua de Roma. Só que latim era a língua dos ricos. E Roma conquistou a parte da Europa. Roma conquistou a França, Roma conquistou a Espanha, Roma conquistou Portugal, Roma conquistou a Itália. Aí, o que aconteceu? Pessoal, as pessoas pobres não tinham escrita.
Então, por que apareceu português, espanhol, italiano e francês? Porque as pessoas não sabiam falar certo. Foi variação. Então foi variação. Tanto que português é parecido com o espanhol. Mas por quê? Porque eles não escreviam. Então eles iam alterando a língua. Eles foram fazendo variação. Eles foram mudando a língua. Os padrões servem para você não mudar as coisas. Tá? Tanto que tem palavras que antes eram consideradas erradas, igual o triângulo equilátero, entendeu? Que hoje é certo. Tanto que tem uma grande discussão, um debate teórico, se aquela figura de 6 lados pode ser um hexágono. Os puristas da língua acham absurdo você chamar a figura de hexágono, mas eu mesmo na escola aprendi que era um hexágono. Mas não pode ser um hexágono, porque a letra X em grego tem som de CS. Então você tem que produzir hexágono. Aí tem gente que fala, nossa, mas que frescura, hexágono. Mas como é que você lê isso aqui? Você lê tase? Você lê tase? É o mesmo som de hexágono. Como é que você lê isso aqui? A pessoa está com complexo. No lê completo. E até a palavra mais popular dos últimos anos, sexo. É mesmo? Engraçado que as pessoas acham normal escrever sexo assim e acham difícil escrever hexágono. Se o som aqui é o mesmo, o X de hexágono é o mesmo X de sexo. Mas daí tem pessoa que vai lá, não, mas e tem exato. Aí, tá vendo? Veia. É exato, existe. Mas tem xícara também. E tem também o ex-namorado. Ó, a minha professora do 3º ano fez um cartazinho na sala e escreveu assim: som do X. E ela pôs CH S Z CS. Então, acho que era isso, só isso. Então, a minha professora colocou isso no quadro. 3º ano de grupo tinha um quadro lá, pessoal, que tinha som do X, CS, tudo. Aí eu lembro que eu passei numa outra série e tinha lá o som do CH, tinha uma xícara. O som do Z tinha não sei o que, o som do CS tinha um táxi. Certo? Então, é muito normal falar hexágono, porque vem do grego. E o grego, a letra X é o xi, tá? O xi. Então, na realidade, até a pronúncia fonética KS. Mas, bom, voltando ao padrão, então, é o seguinte, toda vez que eu tiver uma coisa assim, 2 sobre raiz quadrada de 2. Vamos pôr um pouco diferente aqui. Vamos pôr 8 sobre raiz de 2. Vamos colocar 1 sobre 3 raiz de 5. E vamos colocar 2 sobre raiz cúbica de 2. Apareceu isso aí para você fez a conta, deu isso. Isso é muito comum em física, tá? Muito comum. E muito comum em trigonometria. Você está fazendo a conta e deu isso aqui. Definiu-se como padrão que a raiz não pode ficar no denominador. Isso é só um padrão, tá? É uma convenção. Agora, como que eu elimino essa raiz indesejada aqui? Seguinte, quando eu tenho só uma raiz e mais nada, ou só uma raiz vezes um número, eu defini que eu vou multiplicar em cima e embaixo por essa raiz. Em cima e embaixo. Por quê? Porque multiplicar em cima e embaixo não é a mesma coisa que simplificar a fração ao contrário? Uma fração não continua a mesma se eu multiplicar por cima e embaixo? Quanto que é a raiz de 2 dividido por raiz de 2? 1. Então eu estou só multiplicando isso aqui por 1, concorda?
Estou multiplicando por 1. Então a fração que vai dar aqui é a mesma. Tem aluno que põe o número aqui um diferente embaixo. Como? Aí a fração vai ter outro valor. Eu quero uma fração igual. Então eu multiplico em cima e embaixo pela raiz. Por quê? Olha o que vai acontecer. Quanto que é 8 vezes raiz de 2? 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz de 4, que é 2. Eu posso por 2 de uma vez. Bom, 8 dividido por 2, 4. 4 raiz de 2. Então, se você fizer uma conta lá no vestibular, no concurso, em qualquer lugar, e você chegar nessa resposta, não vai ter essa resposta para marcar X. Vai ter essa, que é muito mais simples que aquela. Entenderam isso que eu falei? Então, toda vez que tiver raiz no denominador, eu tenho que fazer esse processo que chama racionalização de denominadores. Tem gente que não entende. Tem jeito de racionalizar o número? Você não está racionalizando o número. Você está racionalizando o denominador. O número continua irracional. Tá? E aqui? E aqui nesse outro aqui? Se eu multiplicar por raiz de 5 aqui, quanto que é 1 vezes raiz de 5? Raiz de 5. E 3 raiz de 5 vezes raiz de 5? Eu vou multiplicar raiz de 5 por raiz de 5. Quanto que é raiz de 5 por raiz de 5? 5. Então aqui vai ser 3 vezes 5. Concorda que é 3 vezes 5? Então aqui é a raiz quadrada de 5 sobre 15. Entenderam como é que eu racionalizo o denominador? Entenderam isso? Isso vai ser muito importante, pessoal. Então, fiquem atentos nisso aqui. Agora, e se for raiz cúbica? Quem sabe? Primeiro tirando juros. Quem sabe como é que eu vou racionalizar se tiver raiz quadrada, raiz cúbica de 2 ali? Como é que eu vou fazer? Vamos ver quem é. Ó, aqui tem aluno, eu estou dizendo o seguinte. Na minha época, ó, presta atenção que vocês veem que o estado crítico do ensino. Na minha época, um aluno normal da escola sabia isso. Aqui na sala, a gente tem medalhista da UVMEP. A gente tem gente aqui que tirou mais de 80 pontos no instituto. Tem o Júlio que passou em primeiro lugar no vestibular ano passado. Entendeu? Tem a Milena, que é uma das maiores notas do instituto. Tem o Gabriel que passou no instituto, estando no 8º ano. Quer dizer, aqui tem um monte de aluno fera. E aluno normal sabia. Alguém sabe fazer isso? Você não sabe, Júlio? Não. E é, mãe? Então, Se o Júlio não sabe. aí a importância de vocês fazerem o Podemos, porque isso aqui é uma coisa muito básica. Muito básico. Ó, não é só básico, é muito básico. Tá? O que eu faço? Vamos pensar aqui. Para eu multiplicar raiz cúbica, para sumir e para ficar aqui só o 2, eu tenho que multiplicar por quanto? Não, raiz quadrada teria que reduzir o mesmo denominador e fazer aquele negócio que eu expliquei agora há pouco. Vamos pensar. Se eu multiplicar por uma outra... Tem uma outra raiz cúbica que eu posso multiplicar 2 para dar 2 ali? Ah, para dar 8, certo? 2 vezes quanto é 8? 4. Então se eu colocar a raiz de 4 ali, dá 2. Não dá? Não. É, 2 vezes 4, 8. Raiz cúbica de 8, 2. Certo? Deixa eu pôr passo a passo. Eu quero que aqui fique 2, né? Só que 2, eu vou colocar raiz quadrada de 8. Que a raiz quadrada de 8 é 2. Vocês perceberam que se eu multiplicar por raiz de 4 eu resolvo o problema? Raiz quadrada de 2 vezes raiz de 4, raiz de 8, que é 2. Então se eu multiplicar por raiz cúbica de 4, aqui vai dar em cima e embaixo, vai dar 2 raiz cúbica de 4 em cima, 2 raiz cúbica de 4, cancela, cancela, raiz cúbica de 4. E de fração? Ó, pessoal, escuta eu. Agora, como que eu sei que número que eu vou pôr aqui? Em lugar de pensar no raiz de 4 direto, eu vou pensar aqui.
Aqui é 2 elevado a quanto? 1. Para dar 3, eu tenho que somar 1 em quanto? Então eu vou pôr 2 elevado a 2 ali. Porque, ó, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2, eu não conservo a base, somos expoentes. Aqui vai ficar 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 eu não cancelo para ficar o 2? Deixa eu explicar um outro, pôr um outro exemplo. Pessoal, presta atenção. O que eu estou dizendo, isso aqui não é um negócio difícil, tá? Eu sei que eu dei aula disso aqui há alguns anos na escola comum. Ó, vou escrever assim: 6 raiz quinta de 2 elevado a 3. Ó, presta atenção nisso. Para isso daqui virar 2 elevado a 5, eu tenho que multiplicar por 2 elevado a quanto? 3 para dar 5, falta quanto? 2. Então eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por raiz quinta de 2 elevado a 2. Por quê? Se eu multiplicar por raiz quinta de 2 elevado a 2, 3 mais 2 dá quanto? 5. Na hora de eu fazer essa conta aqui, vai dar raiz quinta de 2 elevado a 3 mais 2, 5. Certo? Por quê? Eu não tenho índices iguais aqui. Eu não posso multiplicar o que está aqui dentro. 2 elevado a 3 com 2 elevado a 2, 3 mais 2, 5. Certo? Em cima vai ficar 6 raiz quinta de 2 elevado a 2, 4. Aqui eu não posso cortar esse 5 com esse 5. Então vai ficar 6 raiz quinta de 4 sobre 2. 6 por 2, 3 raiz quinta de 4. Transformar em fração não pode. Se você quiser tentar fazer assim, você vai ver que não vai funcionar. Até pode funcionar, Mas deu não vai certo. ficar mais fácil. Porque o 1 é 2 em cima, né? Mas com 6 já não funcionaria. Aqui é 2 e 2. Você pode usar tudo a mesma base, vai estar certo. Mas se eu fizer qualquer outro número, 5 raiz quarta de 7, olha aqui. Vamos pensar. Ó, olha o raciocínio geral aqui. Eu quero transformar, aqui na raiz quarta, eu quero transformar um raiz quarta de 7 elevado a 4 para eu poder cancelar. Certo? Entenderam esse raciocínio? Então, para eu poder cancelar, aqui na 7 elevado a 1, 1 mais quanto é 4? 3. Então, raiz quarta de 7 elevado a 3. E aqui, raiz quarta de 7 elevado a 3. 5 vezes aquilo lá, 5 raiz quarta de 343. Então, isso aqui vai dar 5 raiz quarta de 343 sobre 100. Isso é um caso de racionalização. Eu recomendo, eu não vou ficar aprofundando isso aqui porque não dá tempo, mas isso é base. Isso é chamado de racionalização do denominador. Isso aqui é um caso. Aí tem um terceiro caso. Ó, na faculdade eu aprendi casos mais difíceis, tá? E isso é ensinado em algumas escolas de ensino médio. Eu tentei até ensinar isso na escola básica. Porque eu dava isso aqui na prova. Então, como caía na minha prova, eu não precisava fazer passar de ano, eu estudava, tá? Esses dois casos, em geral, é o primeiro caso. Isso aqui é o segundo caso. E terceiro caso, que são ensinados na escola comum. Se você for estudar no liceu, ou numa escola particular qualquer, ou numa escola militar, você vai estudar só esses três casos, tá? Eu considero os casos básicos. O terceiro caso é o seguinte: 5 sobre raiz quadrada de 2 mais 1. Esse você sabe, Júlio? Ei, Júlio, você sabe? É o quadrado. As partes, Não. Vou por um outro exemplo para ficar mais fácil. 3. Não sei. 3 sobre raiz quadrada de 5 mais menos raiz quadrada de 2.
eu coloquei 3 aqui em cima, mas não podia ser um denominador mais complicado. Toda vez que eu tiver que racionalizar um denominador que tiver uma soma ou uma diferença, eu vou usar a seguinte propriedade. Lembra que eu falei que A mais B, que multiplica A menos B, é A2 menos B2? Lembra dessa propriedade? Que eu falei ano passado? Ah, tá. Uhum. Se eu tiver raiz de 2 mais 1, raiz quadrada de 5 menos raiz de 2, eu vou multiplicar por raiz de 2 menos 1, raiz de 2 menos 1. Raiz de 5 mais raiz de 2, raiz de 5 mais raiz de 2. Perceberam o que eu fiz? O menos, o mais transformei em menos. O menos eu transformei em mais. Perceberam? Por que eu fiz isso? Quando eu faço uma soma vezes uma diferença, não dá A2 menos B2? Então, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado aqui. Aqui embaixo eu vou ter raiz de 5 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. E o que vai acontecer? Eu vou cortar essa raiz. Eu vou cortar essa raiz. Olha o efeito, pessoal. Aqui eu não posso cortar essa raiz com essa raiz. Essa raiz com essa raiz. Então aqui embaixo vai ser o quê? 2 menos 1, 1. Aqui vai ser 5 mais 2, 7. Então racionalizou o denominador, não racionalizou? Tem que fazer as contas em cima. 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. 5 vezes menos 1, menos 5. Então 5 raiz de 2 menos 5. Sobre 1 não precisa pôr. Isso aqui é 5 raiz de 2 menos 5. Então se deu essa resposta, vai aquilo ali. Aqui, 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 2. 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 2. 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 2. Certo? É uma questão de prática. Eu tenho certeza que qualquer um aqui, até a Julinha, a Miliane, que vão pro 7º ano, consegue fazer isso se treinar. Tá? Então, se eu tiver 6 sobre raiz de 8 menos raiz de 2, eu vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Por raiz de 8 mais raiz de Raiz de 8 mais raiz de 2. Em cima e embaixo. Vocês treinem isso, tá? Então, embaixo vai ficar raiz de 8 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, vou cortar esse com esse vai ficar 8 menos 2, 6. Em cima vai ficar 6 raiz de 8 mais 6 raiz de 2. 6 raiz de 8 mais 6 raiz de 2. Toda vez que eu tiver 6 raiz de 8, 6 raiz de 2 por 6, eu não posso cortar um 6 só. Porque está tudo dividindo por 2. Em geral, o jeito mais certo de fazer é fatorar, é pôr 6 em evidência. Isso aqui é 6 raiz de 8 mais raiz de 2 sobre raiz de 6. Aí vocês cortam. Vai dar raiz de 8 sobre raiz de 2. Um detalhe, isso que eu expliquei aqui não é a matéria cálculo com radicais, tá? Quando vocês forem estudar cálculo com radicais no 9º ano, não é só isso aqui. Isso que eu expliquei é radiciação. Tem 2 assuntos diferentes. Um assunto chama radiciação. Radiciação. O outro assunto pode falar... Hã? Se for raiz cúbica. Natan, aí seria o caso mais difícil. Vou te contar uma coisa. Não cai na prova. Não cai na prova, mas a pergunta do Natan tem aí na apostila. O Natan fez uma pergunta que é a pergunta. Natan, o meu professor de faculdade deu um trabalho para mim. Ele era um professor muito conteudista. Eu vou contar um negócio para vocês. Ele não sabia matemática muito avançada. Você vê, o Júlio não sabe isso aqui, mas isso aqui os professores de matemática sabem. Qualquer um professor de matemática sabe. Quer dizer, qualquer um não, né? Os professores que formaram há mais de 10 anos, todos sabem. Garanto. A minha mãe não. Sabe. Garanto que a tua mãe sabe fazer isso. Garanto que sabe. Agora, engenheiro também sabe fazer essas coisas. Agora, tem coisa que o Júlio sabe, e ele sabe isso aqui,
que tem professor de matemática bom que você não sabe. Garanto, tem professor de matemática bom que não sabe. Agora, o meu professor, que sabia muita matemática dessa tradicional e não sabia matemática de pensar, ele passou isso aqui para nós. E eu era aluno. Juro para vocês, foi a primeira coisa que eu aprendi na faculdade que eu não consegui achar em lugar nenhum. Não tinha Google na época, né? Não tinha como você ir lá no Google e digitar e achar a resposta. Vocês imaginavam que hoje, quando a gente tem dúvida, a gente vai na internet e a gente descobre tudo? Tudo que eu tenho dúvida. Antes eu tinha que ir na Barça, sabe? Eu tinha que ir lá na enciclopédia Mirador. Eu tinha que ir lá na biblioteca pegar uns livros pesados. Você já ouviu falar em enciclopédia? Hoje tem o Wikipédia. Antes tinha que ir lá no papel. A Wikipédia eles atualizam a cada 5 minutos. Morreu o matemático Elon Lages Lima. Saiu o Kill, que foi amigo pessoal do Elon, que estudou com ele junto lá em Chicago, publicou que o Elon Lages Lima acaba de falecer no Rio de Janeiro. Eu fui na Wikipédia, já estava atualizado. Então o povo assim, morreu o famoso, eu comecei a entrar, morreu o Belchior, entrei lá, já apareceu que eu tinha morrido. Então, antes uma enciclopédia atualizava de 10 em 10 anos. Bom, então não tinha. Então eu saí perguntando para todo mundo que era professor de matemática. Fui perguntar para os melhores professores de matemática de Muzambinho. Ninguém sabia fazer isso. É até um desafio. Garanto que se vocês forem atrás dos professores de matemática, eles não vão fazer. Mas eu até podia deixar vocês pensar, mas eu vou contar um segredo para vocês. Existe um produto notável que diz o seguinte: se eu multiplicar x mais y por x2 menos xy mais y2, e presta muita atenção que aqui não é 2. Isso aqui vai dar x3 mais y3. E se eu multiplicar x menos y por x2 mais xy mais y2, vai dar x3 menos y3. Tá? Isso daqui tem uma fórmula também para x4, para x5, para x6, para x qualquer coisa. Tá? Então essa regra aqui ajuda a simplificar aquilo ali. Tá? Então, tá vendo isso aqui, essa propriedade aqui? Se eu multiplicar isso aqui por chamar o x de raiz cúbica de 3 e chamar o y de 1, eu multiplico por raiz cúbica de 3 ao quadrado mais raiz cúbica de 3 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Esse vezes esse, usando essa fórmula, vai dar raiz cúbica de 3 elevado a 3 menos 1 elevado a 3. Eu cancelo isso aqui. Tá? Mas esse é foda. Tá? Esse aqui eu posso garantir que vocês podem levar para o professor de matemática de vocês. Eu duvido que tenha um professor normal que saiba fazer isso. Pode ter um fodão, sabe? Minha professora de matemática não. Vocês podem levar para o professor. Vocês podem levar para o professor de cursinho. A dona Lucia vai estudar? Agora, deixa eu falar uma coisa. Também eu não sabia. Quando eu vi isso aqui, eu já dava aula fazia 4 anos, eu não sabia. Tá? Mas apesar desse caso ser complicado, tem aí na apostila, viu, Natan? Você perguntou? Tem aí na apostila. Mas a pergunta que vocês têm que fazer é o seguinte: como racionalizar? E outra coisa, se o professor não saber, não significa que o cara é ruim, não. Pode ter professor bom. Eu acho que é bom levar isso aqui para os caras tipo Aizen, assim, para dar uma testada. Sabe? Não faz. Entendeu? Agora, posso falar um negócio? Eu já vi gente com doutorado não saber coisas simples. Mas aí o cara começa a desenvolver técnica. Eu tinha um professor chamado José Carlos Souza,
Eu falei dele agora há pouco, era um dos melhores de todos. O jeito que ele resolvia os problemas era impressionante. Porque eu tinha uma fórmula. Ele deduzia a fórmula. Só que eu já sabia a fórmula de cor. Então um negócio desse aqui, talvez o cara vai arrumar um jeito e vai sair com a resposta. Agora, isso daqui é bom saber. Tá? Ontem no curso de professor, tinha 2 exercícios com isso aqui. Porque às vezes o cara coloca assim. Simplifique essa fração. X ao cubo menos 1 sobre x menos 1. Um jeito que dá é dividir isso. Sabe aquele algoritmo de divisão? Funciona. Outro jeito é você fatorar isso aqui. Isso aqui vai dar x menos 1 sobre x ao quadrado menos x mais x mais 1. Usando essa fórmula aqui, ó. Sobre x menos 1. Aí você corta e dá isso aqui. Isso aqui é um caso mais complicado de fatoração, pessoal. Toma remédio. Isso daqui, eu ia ensinar nesse modo a fatoração, não isso aqui. E eu resolvi adiar para outro modo. Outra coisa. Esses casos aqui já foram ensinados no ensino fundamental. Existem pedagogos que criticam o exagero disso, tá? Mas esses básicos aqui eles vão saber. Ah, vai deixar pra próxima.